Olá, Alexandre. Vamos fazer uma avaliação, não é avaliação, fazer um comentário sobre o seu trabalho, porque eu estou fazendo para todo mundo, nem sempre abordando a mesma coisa. Lado esquerdo, objeto, área de trabalho principal, painel de controle. Lado esquerdo, objeto, lado direito, modos de apresentar o conteúdo do objeto. Se o projeto, o arquivo, é um depositório de informações, essas informações serão apresentadas de forma adequada, de acordo com as nossas necessidades, a partir dos modos de diagrama, atividades, tabelas, dinheiro. Por enquanto, nós estamos falando sobre o seu projeto, e o seu projeto, ele começa com a definição do que vamos fazer. E pelo desenho e a imagem do nosso prédio, todos vão entregar a mesma coisa. Todos vão entregar a mesma coisa. Um prédio com um jardim. Letras miúdas no caderno de estudo, destacadas em vermelho, mostram que tem um jardim. Alguns não leram as letras miúdas, mas o gestor de contrato não pode deixar passar que um pacote de trabalho faltando é um custo não estimado e uma entrega a ser garantida. Nós estamos falando de escopo, então não há nada a ver de tempo, e nós temos um projeto, propriedade do projeto é que eu tenho a data de início, legal, o nome, codificação, seu monitor vai falar sobre isso, e aqui tem a descrição. Assim, quando eu entro na empresa e procuro a pasta da empresa e vejo o portfólio ou aqui os projetos da empresa, eu vejo que esse aqui está em andamento, esse aqui é a primeira versão, e aqui eu vejo um projeto. Nós não temos aqui uma topologia como a Infotech está desenvolvendo. Em andamento, concluídos, em pesquisa, é bem simples. O curso é para estudante, mas já dá uma ideia de que há de se ter uma organização. Alexandre, quando eu dou um duplo clique aqui, eu habilito as propriedades e eu encontro aqui, tem alguns ajustes aqui, atividades, tem duas fases ou dois grandes blocos. Eu não encontro anotação aqui no seu projeto. Quer dizer, uma coisa é o arquivo. Outra coisa é o projeto, é o empreendimento. Você pode até copiar isso aqui, de repente, e colocar aqui. Mas o fato é que nós temos outras coisas ligadas ao contrato. Uma delas é que você estruturou todo o trabalho, deixa eu ver aqui, o pavimento 1 tem blocos. Observa que alguns botaram janela dupla. Mas tem janela dupla aqui, e você identificou, não sei por questão de prática ou se a apostila do caderno de estudo deu essa dica. Mas você colocou aqui uma estrutura 01. Estrutura 01, primeiro essa, né? Sem coisa de tempo. E aqui eu tenho os campos, o layout. É um conjunto de informações, a disposição das informações, que por acaso está no modo do diagrama de Gantt. Então, layout é um conjunto de colunas, filtros e outras coisas que te dão de imediato isso aqui, ó. Clicou, chegou. Claro que isso aqui podia estar zerado aqui, mas vamos lá. Eu estou vendo aqui que você tem pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3, pavimento 4, o 5 não tem uma construção. Ok, tá, e tem um código único EAP. O código dessas coisas, ele deveria existir. O Misael está trabalhando numa codificação Infotech. O tempo em que se fazia o seu projeto e ele fazia o dele, cada um fazia o seu, parece que
não é mais um bom tempo, uma vez que os resultados têm que ser otimizados entre projetos. E aqui eu acho que você deveria conversar e descobrir uma codificação para as suas entregas. Entrega principal é o projeto. E o projeto divide no trabalho indireto, custos indiretos, problemas organizacionais e o trabalho direto, custo direto e os problemas da obra do contrato direto. Temos alguns pavimentos e nós temos aqui jardinagem e os blocos. Então nós temos aqui, o bloco do relógio é um bloco complicado, e nós temos um volume. Volume, por que volume? Porque existe no contrato um volume. Se o contrato é unitário, turnkey, existe um volume a ser produzido. Então precisa registrar. Só o Primavera, eu acho, e o Asta, que tem volume. E as atividades possuem uma unidade. Não é porcento. Esse tempo de porcento é do tempo que você fazia project e cursinho. As ferramentas precisam ser adequadas à engenharia, às necessidades. E quando você planeja coisas, elas têm uma unidade e elas têm uma quantidade. Quando você mede coisas, você mede quanto você fez. Fiz 4. Era para fazer 9 no período. Eu não fiz tudo. E aí você calcula o percentual. Você não coloca o percentual para calcular as quantidades. Esse conceito é um conceito que só era praticado pela galera que fazia curso de gerenciamento de projetos. A engenharia sempre praticou, e isso vem com o Primavera desde 93 aqui no Brasil e nos Estados Unidos, vem com o Primavera quantidade. Você colocou aqui tudo direitinho, legal, e aí eu pergunto, não tem anotações. Porta 1, notas. Descrição do produto a ser entregue. Critérios de aprovação disso. Precisa ter um conjunto de critérios extraídos do contrato. Se não tem no contrato, Alexandre, estou preocupado com a qualidade. Conjunto de critérios de aprovação diz como que se aprova isso. Tem que ter isso. Bom, se tem isso, então está aprovado, não há subjetividade, nem estou refém do fiscal. Critérios de medição. Mede-se assim, e assim, ou assim, também assim, e com esse padrão. Ninguém mede diferente, vai ser assim que se mede, se mediu tudo, então aprova-se dessa maneira, e lembrando que também nós temos critérios de qualidade, que vem tudo do contrato. Se o contrato não tem, se os anexos, os aditivos não tem, eu continuo preocupado com o contrato. Então nós temos esse nível de qualidade, esse padrão, esse certificado e tudo isso aqui. Ora, se eu tenho todas as condições de aprovação, se eu tenho medido e não há dúvida da medição, e se eu tenho os critérios de qualidade atendidos, então eu vou para os critérios de pagamento. Pago se, com isso, dentro do dicionário do pacote, não há dúvida de que o pacote é descrito, inclusive ele é o item do contrato, que provavelmente ele tem uma referência única. O nome pode confundir, mas a referência da WBS codificada não dá. Então, Alexandre, claro que nós não vamos discutir isso aqui para você preencher, porque é um exercício dos bloquinhos de madeira. Mas a Vera, você como gestor precisa querer que o ferramenteiro, a equipe de planejamento, tenha isso codificado para que quando você entrar de férias e quando o fiscal da Petrobras entrar de férias, esse bloco vai ser medido sem dúvida, vai ser aprovado sem dúvida e vão pagar sem dúvida. Não estamos falando de subjetividade. E é possível você cadastrar isso tudo aqui. O exercício acho que não chega a esse ponto. E falando sobre estrutura, nós pedimos para construir uma estrutura.
que fosse uma estrutura ligada a risco e responsável. Ora, o Work Package é o menor pacote dentro da prática que é difundida pelo Departamento de Defesa americano e é copiada pelo PMI em 1969 e é marketing puro até hoje, com outros institutos falando Work Package. Então nós temos o Work Package aqui, documentado exatamente como o Departamento de Defesa americano em 1950 falou. Mas ele também disse que nem só de uma estrutura vive o homem. Temos mais estruturas. Por quê? Porque essa estrutura atende esse Work Packaging. Atende, digamos, ao engenheiro de obra, ao gestor de contrato, aquele que vê produto sendo produzido sob a ótica do EAP por produção. Nesse caso aqui nós chamamos de EAP por local, pavimento. Alexandre, a gente quer ver a mesma coisa sobre a ótica, a perspectiva da segurança do trabalho. Então não é mais Work Packaging, é uma Advanced Work Packaging. Nós precisamos então rodar os pacotes azuis sob a perspectiva de risco e de responsável. Primeiro eu preciso colocar qual bloco tem maior risco. De antemão eu falo para você, assim, de forma lúdica, que quanto mais alto, não estou corrigindo, eu estou só comentando, quanto mais alto, maior é o risco do cara cair de cabeça. E quanto mais baixo, mais fácil ele não quebrar a cabeça. Claro que eu estou fazendo apenas um exercício de avaliação. Então a segurança do trabalho, nesse caso, não é segurança patrimonial. Ela quer ver o trabalho do projeto. Por enquanto temos os entregáveis, os work packages. Mas ele quer ver isso na seguinte estrutura. Eles querem que você monte uma estrutura ou peça para alguém montar onde apareça risco e depois o responsável. Por quê? Porque eles querem. Então, eu quero ver todos os pacotes sobre a ótica, perspectiva de risco e responsável. Você deve ter feito, então, uma classificação de nomes de responsável. Nome das criaturas. Cada um é responsável. Responsável aqui é aquele que responde por isso aqui. Responde em campo, responde por isso aqui. E os riscos estão aqui. Para que a área de segurança entenda da sua maneira, você precisou fazer uma estrutura. E você fez um layout onde você mostra alguns campos, talvez não seja o risco, nem o volume, talvez seja o custo, talvez seja a quantidade. Vamos lá. Estrutura isso aí através de uma estrutura de risco, de estrutura nova. Então eu vou botar aqui. Isso aqui tem um nome, não tem nome aqui. Você não botou o nome, provavelmente seu monitor deve falar. E aqui tem um nome. Será que o nome é esse? A empresa tem um nome para isso? É código 01 ou é AP? Claro, o trabalho é seu, o projeto é seu, a máquina é sua e você é o independente no curso de estudante. Mas você vai entender, já está entendendo que precisa de um padrão corporativo. Alguém tem que produzir isso para você e tem que entregar essa estrutura pronta. Cabe à sua equipe apenas dizer qual é o risco, quem é o responsável, que automaticamente na aplicação você deve encontrar uma estrutura nova com campos novos. E você fez isso quando criou esse modo. Epa, tem campos, mas não estou vendo a estrutura, porque você não aplicou e não preservou. Essa ferramenta, ela já preservou. Se você faz alguns exercícios, ela vai deixar fazer exercício, mas não vai estragar as coisas que você criou. Agora, quando eu vejo por local, eu vejo por local. Interessa ao Alexandre. Quando o pessoal de segurança do trabalho chegar, vai ver por aqui. E aí eu vou fazer uma análise aqui, nível 1,
O projeto tem, e só deveria ter, 3 elementos: risco alto, baixo e médio. Isso aqui está aqui meio lixo, não foi classificado. É um exercício, não acabamos ainda. E aqui nós temos baixo. Dentro de baixo eu tenho baixo Daniel, baixo Maria. Claro, Daniel e Maria. Então eu vou, de forma didática, pedir para ele fazer isso. E médio, mesma coisa. Assim eu tenho uma estrutura. Eu acho que isso pode ser feito de forma automática, tá? Tá aqui. Eu estou tendo agora aqui bem claro que eu tenho como segurança do trabalho a seguinte análise. Eu quero fazer uma avaliação dos riscos altos. Daniel e Jorge. Vou gastar dinheiro. Vou treinar. Vou providenciar medidas de proteção. Medidas complementares para Daniel aonde? Passadiço no pavimento 1, telhado no pavimento 3. E Jorge? Na torre do relógio. Vou gastar tempo e dinheiro aqui. O meu caminho crítico de segurança. As minhas atividades críticas de segurança, a minha visão não é a mesma visão do Alexandre. Por isso que nós não estamos no Work Packaging, estamos agora no Advanced Work Packaging. Começa em 2005, com 2 institutos de engenharia escrevendo isso, e agora virou moda no LinkedIn vender cursos de Advanced Work Packaging. Temos até uma universidade para isso, que não é universidade. Então, Alexandre, eu estou vendo aqui, eu sou de segurança, né? Isso aqui me interessa. É claro que eu vou tomar medidas protetivas, eu vou comprar EPI e EPC também e vou fazer um treinamento. Maria tem menos treinamento porque os riscos são baixos. Isso é um problema da segurança do trabalho. E você, Alexandre, não fez absolutamente nada de especial para atender os seus envolvidos. Se fosse a área de contratos, se fosse a área de suprimentos, se fosse o envolvido de RH, quantas estruturas você poderia criar para fazer Advanced Work Packaging? E aí eles vão ver aqui o programa de atividades de alto risco. Eles vão ver aqui o histograma de recursos e despesas e muita coisa. Isso chama-se Advanced Work Packaging. E você fez. Claro que o Primavera e os adeptos estudantes de Primavera faziam isso desde 1998 e se diferenciavam por um serviço de alta qualidade, enquanto o mercado vendia cursinhos por aí de outras coisas, trabalhava-se com profissionalismo, porque o Primavera também faz isso. Ele também cria layout com essas estruturas. Por quê? Porque a engenharia precisa, os contratos precisam, então ele faz. Essa ferramenta também tem que fazer. Fechamos o raciocínio. Agora, eu não sei se são esses campos que deveriam aparecer aqui, mas eu sei que tem uma história de um manager. Vou voltar aqui para o modo 1. Se você faz alterações, você precisa dar um refresh. Dá uma update para todo mundo para ver se ninguém ficou fora do lugar. E quando você faz o update, você inclui aqui dentro as coisas necessárias. Voltando para aquela estrutura de trabalho, que eu não estou falando do trabalho indireto ainda, eu estou vendo aqui um monte de coisa e eu não estou encontrando manager. Manager não é responsável, manager é manager. Qual é a diferença? Bom, você vai ter que pesquisar, porque responsável é o cara que responde por esse pacote. Mas o manager, nós classificamos aqui com View, Group Work Users.
você foi convidado a cadastrar, sei lá, alguns usuários. E aqui nós temos, não são esses códigos. Eu acredito que não são esses que estão no caderno de estudo. Então, aqui você tem user, nós temos Daniel Jorge Admin, diretor, cliente. Então nós temos que pegar as três aqui. O diretor ele tem access rights completos, enquanto que o usuário de equipe tem leitura. Olha, tem uns nomes. Então, cada usuário aqui pode ser um manager. Então eu vou colocar ele aqui no cantinho e vou dizer, cadê o manager do pavimento 1? O manager é aquele que vai ser contactado para gerenciar planejamento e controle. Como é que é? Responsável pela coisa e manager que gerencia informações de planejamento e controle, que nesse caso aqui eu vou botar o Daniel. Daniel. Aqui do Daniel. Quer dizer, não parece com o Daniel, mas existe um padrão que eu não sei se está no caderno de estudos, isso já foi pensado, não é de hoje, mas dentro da empresa você vai ver um aqui e o Daniel aqui também. O Daniel, ele responde para a empresa sobre resultados disso e resultados disso. Quando você estiver com o plano pronto, o Daniel responde pelo pavimento 1 e pelo pavimento 3. E lá na unidade 6, você vai distribuir o trabalho para quem de direito. Aqui é Daniel e aqui é o Maria. Então, esse trabalho aqui vai para o Daniel. Esse trabalho aqui vai para a Maria. Esse trabalho aqui vai para o Daniel. Eles receberão, farão atualizações, acertos, medições e devolverão. E você apenas integra isso automaticamente. Isso na unidade 6. Mas é por isso que tem o manager. E não apareceu aqui no seu. Acredito que o seu monitor vai falar sobre isso, mas já fica a dica aqui. Temos que ter um manager. Não sei se os campos são esses, tem que ver no caderno de estudo e no seu monitor. Esse layout apresenta outras coisas. E o sistema, quando for desenvolver coleta de resultados, vai enviar para quem de direito, por e-mail, por diretório, de algum jeito, pelo telefone celular, ele vai enviar isso para que cada um saiba o que tem que fazer e que cada um preste contas do seu trabalho. E aí o número 1 vai perguntar para o Daniel, perguntar para o Jorge, que tem atividades aqui dentro para fazer na unidade 2. E aí depois você integra tudo isso e você não fica sentado na máquina escrevendo do Excel o que o Daniel te mandou, o que o Jorge te mandou. Não, você distribui e recolhe, chama-se delegar. E você só administra. Caso não goste dos resultados, você vai falar sobre isso. Então, o Alexandre, eu já passei pelas duas referências e queria te mostrar uma coisa interessante. Eu vou